Meu nome é Rosana Almeida, eu sou a broker e fundadora da Florida Connection Properties há 11 anos, trabalhando principalmente com o mercado de investidores internacionais do mundo inteiro, principalmente do Brasil, e agora com o mercado aquecido do jeito que está, também com os investidores aqui dos Estados Unidos, residentes e compradores de outros estados. E hoje eu estou aqui com o time da Helena Pinto, uma das grandes corretoras da empresa, junto com o time inteiro, com a Ellen, a Michelle e o Jorge, com um convidado especial que é o Júlio Silva, nosso parceiro de financiamento de imóveis, que veio lá de Boca Raton para gravar esse vídeo e falar para vocês sobre todas as formas de financiamento. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o Júlio Silva, Isso. da Cross Country Mortgage. Boas-vindas para Obrigado, você. Helena. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Eu que agradeço esse convite, né, poder estar aqui com vocês hoje, né, para a gente conversar um pouquinho. Nós vamos conversar um pouco sobre financiamento de imóveis aqui nos Estados Unidos. E o Júlio é o fera no quesito financiamento aqui. Então, ele é um agente de financiamento aqui e entende bastante desse mercado. Ele tem uma vasta experiência no mercado imobiliário, sobre financiamento. Então, ele vai estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento dele com nós. Só um pouquinho de tempo, né, no mercado imobiliário. Eu já trabalho com financiamento imobiliário há 17 anos, né? Foi minha primeira carreira depois que, né, eu vim para os Estados Unidos há 27 anos atrás, né? Então era menino, moleque, estudei, né, fiz escola, tudo, aí trabalhando, fiz tudo quanto é tipo de trabalho, né? Que a gente chega nos Estados Unidos, está tentando ainda, né, trabalhar, estudava high school, depois faculdade. Então, trabalhei entregando pizza, trabalhei em restaurante, trabalhei limpando casa, limpando restaurante, já fiz de tudo. E aí, um dia, eu tive uma oportunidade, né, eu sempre fui bom, trabalhava de assistente de contabilidade no escritório, né, e aí conheci muita gente. Aí, um dia, uma pessoa me fez uma proposta, falou, olha, aquele escritório de financiamento imobiliário lá e tal, o pessoal está contratando, por que você não dá uma olhada? Isso foi em 2002, né? Então, long story short, né, a gente está aí esse tempo todo no mercado, trabalhando e já vimos de tudo nesse mercado, né? O Júlio vai estar falando um pouco com a gente. Os clientes têm muitas dúvidas, né, sobre o financiamento, e eu queria que você falasse um pouco sobre financiamento de residente. Para quem é residente. Então, assim, quando a gente fala sobre financiamento imobiliário, a gente tem um mundo, né? Existem várias possibilidades. Quando o Jorge me liga, a Michelle me liga e tal, eu falo, tem um cliente assim, assim, assado, né? Abre aquele mundo, né? Aquela gaveta com várias possibilidades de modalidades, tipo de financiamento, né? Então, assim, quando a pessoa é residente, né? Ela mora nos Estados Unidos, ela tem trabalho aqui nos Estados Unidos, nós temos várias opções, tá? É claro que vai depender muito do cenário, da situação do cliente. A gente sempre fala que todo financiamento ele tem três bases, né? Que é renda, crédito e dinheiro de entrada. Né? Então, baseado nesses três fatores, renda, crédito e dinheiro de entrada, que nós vamos determinar o caminho, o tipo de financiamento para ele como residente. Né? Quando você fala em crédito, isso seria o score do cliente e mais o comprometimento que ele tem. Isso, o comprometimento mensal que ele tem da renda dele vai ser baseado na renda dele, tá? Então, um dos critérios, tá, para todo tipo de financiamento, como eu falo, a base é esses três, né? Esses três alicerces, né? Então, todo financiamento a gente vai trabalhar no comprometimento mensal dele, da renda dele com as despesas mensais, o crédito, o credit score dele, né? E quanto que ele tem de dinheiro para colocar de entrada naquela propriedade, naquela compra que ele vai fazer. Então, o que acontece? No comprometimento dele, da renda dele, do trabalho dele, o banco quer ver 2 anos de história, né? 2 anos de histórico, que ele tem 2 anos de trabalho. Ou ele é autônomo, empresário por 2 anos, ou ele trabalha naquela linha de trabalho por 2 anos, né? Claro que existem exceções, a gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas cada caso é um caso, claro, né? A gente não pode comparar o vizinho, o João, com o José, porque são 2 cenários diferentes, né? Mas em relação a crédito, é crédito mesmo. A gente vai verificar item por item. Nós vamos verificar renda, vamos verificar crédito e vamos verificar a entrada dele, tá? Então, baseado na combinação desses fatores, nós vamos determinar o tipo de financiamento que ele é qualificado.
E aí nós podemos entrar nas modalidades de financiamento. Para residentes, comprando na sua casa, você que paga aluguel, você que mora de aluguel, você que tem um emprego aqui nos Estados Unidos ou tem seu negócio nos Estados Unidos e você quer comprar a sua casa, presta atenção nessas dicas aqui agora que é importante, tá? Então, olha só, a gente tem o financiamento para first time buyers, né? Que é o FHA, que muitas das vezes a gente faz bastante para a pessoa que vai comprar a primeira casa dela. E esse é o financiamento do governo. É do governo, tá? É um financiamento que ele é patrocinado, ele é sponsored, né, pelo governo, o Federal Housing, né, que é um departamento do governo, que ele é muito mais aberto a crédito limitado, ele te dá maior poder do seu comprometimento mensal versus outras modalidades de financiamento, tá? E para você ter uma ideia, nós conseguimos aprovar uma pessoa com 3,5% de entrada, com crédito até 580 pontos. É isso que eu ia perguntar. Qual é o mínimo, Entendeu? o score mínimo agora? Quem qualifica para essa entrada pequena? Né? O que é preciso para essa qualificação? Isso, então, o que é preciso? O que a gente precisa? Basicamente, o primeiro critério são 2 anos de trabalho e 2 anos de renda declarada, imposto de renda, tá? Então, se ele é autônomo, né, a gente vai ter que apresentar 2 anos de imposto de renda, ou se ele é funcionário de uma empresa, a gente vai pegar os pay stubs, né, os olerites, os contra-cheques, e os W2 dele dos últimos 2 anos para poder qualificar ele, né? Então, esse critério, né, da qualificação dos 2 anos de trabalho, né, para a gente ver o comprometimento dele com a renda dele versus as despesas mensais de crédito, tá? A gente não vai olhar quanto que ele paga de cable, quanto que ele paga de internet, quanto que ele paga de luz, não. O que está no crédito dele, que é financiamento de carro, student loans, exato, o que aparece no crédito, Exatamente, né? é importante, Júlio, também falar, porque as pessoas às vezes vêm, porque o meu amigo financiou, porque meu amigo conseguiu isso, conseguiu aquilo, por que eu não consigo? Por quê? Porque depende do que bate no crédito da pessoa, né, Júlio? Exato, é assim, eu falo, todo mundo tem uma impressão digital diferente, e o cenário é diferente, a sua história é uma, a minha história é outra, a sua é outra, então, né, como eu falei, não é algo somente um item específico, né, todo mundo que tem camisa branca qualifica, não, são vários fatores que determinam aquela qualificação, mas o que é importante do FHA, desse financiamento para first time buyers, nós temos programas, desse programa, tecnicamente, a pessoa com 3,5% de entrada, ela qualifica a entrada dela, né? Então, a pessoa, se ela junta um dinheirinho, né? Ela junta uma grana ali e tal, coloca, ela consegue sair do aluguel e comprar a primeira casa dela. Não é a última casa, né? Tem um teto para isso? E tem um teto, exato. O FHA, ótima pergunta, né? Todo condado nos Estados Unidos, todo county, né? Ele tem o que a gente chama de loan limit, né? O limite financiado, tá? Que é determinado pelo governo. Então, que aumentou, né, Júlio? Aumentou. Todo ano eles têm aumentado. Subiu, né? assim, Exato. 100 e poucos mil, né? Subiu um bocado, no county, exato. Então, tipo, né, cada county, né, eu moro em Palm Beach County, né, no sul da Flórida, a gente está aqui em Orange County, então Palm Beach County, o limite é Orange County é outro, né, então a gente qualifica o cliente baseado, né, em todos esses fatores, Hoje aqui, né. Orange County, qual que seria o limite? Então, como eu falei, cada condado, né, cada county tem um limite. Orange County, Central Florida em si, Orange, Osceola, né, 420.680, né, que seria ao limite financiado para um financiamento FHA nessa região. Para aqui. Nessa região, exatamente. Lembrando que esse é o limite do financiamento, não do valor do imóvel, né, Júlio? O que acontece, às vezes, vamos supor, né, às vezes uma pessoa ela só é aprovada por um financiamento FHA, baseado no credit score da pessoa, histórico limitado, ou a pessoa teve problemas no crédito no passado, teve, né, collections, coisa do tipo assim, então o crédito está reconstruindo ainda, então ele não passa num crédito convencional, passa só no FHA, então, mas eu quero comprar uma casa de 500 mil, né, eu vou comprar uma casa de 500 mil, só que o máximo financiado é 420, ele traz a diferença dos 500 até 420 para ele poder comprar, então o banco financia até 420 mil no FHA. Júlio, quais seriam os conselhos que você daria para a pessoa que está querendo comprar a primeira casa para moradia através do FHA, para ele começar a se preparar o crédito dele com antecedência, para conseguir entrar e solicitar o financiamento com você?
Bom, excelente pergunta. Então, assim, né, como eu falei, a base de todo financiamento são esses 3 itens que vão ser estudados, né, principalmente. Então, se você está no mercado, né, se você paga aluguel hoje, tá? Então, meu conselho para você é o seguinte, ter os 2 anos de histórico de trabalho, né, não ficar mudando de profissão. Você pode mudar de emprego, mas contanto que você continue na mesma linha de trabalho, né? Eu tive um cliente esses dias, ele trabalhava com solda, soldando e tal. Ah, larguei, cansei, vou virar motorista de caminhão. Então, tipo assim, mudou totalmente. Então, não pode. O banco ele quer ver uma consistência no seu trabalho ou na mesma linha de trabalho por 2 anos, a não ser que você acabou de formar, você é enfermeiro. Você fez um curso de 2 anos, agora você é enfermeiro, você tem um diploma, mostra que você fez escola por 2 anos, você tem 6 meses no seu trabalho, funciona. A gente consegue te aprovar assim também, tá? Quando você faz um curso profissionalizante, a gente mostra o certificado de formação, você consegue, né, mostrar esse histórico que você precisa ter. Então, primeiro conselho, né, manter, né, se você tem seu próprio negócio ou se você trabalha para alguém, ter os 2 anos de histórico, né, importante. Número 2, crédito. Crédito nos Estados Unidos é tão importante quanto ter dinheiro, tá? Porque com crédito bom você consegue tudo, né? Hoje, crédito, eles olham crédito para você ter uma cotação de seguro, você alugar um apartamento, você conseguir empréstimo de qualquer tipo, você ter melhores taxas de juros em qualquer tipo de empréstimo. Então, o crédito é muito importante, né? O sistema americano ele é desenhado para recompensar quem tem crédito bom. E para você que tem um crédito novo, tem um crédito bom, o que é mais importante, o que você tem maior controle sobre é o seu histórico de pagamento mensal. Tá? Você pagar em dia suas contas. Isso é 35% da sua pontuação. São pagamentos em dia, né? Sim. Manter o saldo dos seus cartões abaixo de 30% do limite é outra dica, tá? Não usar os seus cartões, não max out os seus cartões. Verificação do seu crédito, tá? Puxar o seu crédito ou aplicar para um cartão, não fazer mais do que 2, 3 vezes no ano, tá? Às vezes a gente vê pessoas que tirou social agora, tem um crédito novo e sai aplicando para 10 cartões diferentes, vai na Best Buy aplicar cartão, vai na Macy's, vai comprar um carro. Então, tipo assim, isso trabalha contra você, não a seu favor. Então, fazer verificação do seu crédito 2, 3 vezes no máximo no ano, né? E com isso, né, ir fazendo aquela poupança, né? Juntando, colocando dinheiro na sua conta, não depositar cash na conta, tá, pessoal? Às vezes a gente vê muito cliente que guarda o dinheiro no colchão ou no cofre dentro de casa, né? E não, isso não é bom, porque o banco não consegue determinar a origem do dinheiro, tá? Isso desde o 11 de setembro de 2001, passou uma lei nos Estados Unidos, chama Patriot Act, né? Para combater lavagem de dinheiro, entendeu? Então, pode ser coisa boba, mas um depósito, às vezes, o cliente coloca o depósito $5.000 cash na conta dele, ele vai lá, tira, vai na boca do caixa, deposita aquele cash. O banco vai olhar, vai ver aquele depósito, vai pedir a origem daquele dinheiro. O cliente não tem como provar a origem, entendeu? Eu vendi minha bicicleta, 5 mil, aqui está o recibo. Mas não tem prova que aquele realmente foi da bicicleta, você está entendendo? Então, o banco não vai permitir você usar aquele cash que depois está na conta, tá? Então, evitar depositar cash, dinheiro na sua conta. Então, esses são os conselhos, né? Se você vai fazer sua primeira compra, se você, olha, eu te garanto, tá? Se você paga aluguel hoje, aluguel não tá barato, todo ano tá ficando mais caro ainda, né? A gente sabe disso, né? Todo ano. Eu acabei de postar. Né? Não, eu postei hoje na nossa região lá, né? Tipo, um aluguel de um apartamento de 2 quartos, $3.600, né? 2 quartos, né? Então é um absurdo, muito caro. Então, 3.600 é um mortgage de quase $600 mil, né? $500 mil, o que for. Até né? você, o que acontece? A pessoa tem que pensar, quem paga hoje, por exemplo, aqui numa casa de 3 quartos na região de Windermere, algo em torno de $2.800, né? Então, com o passar do tempo, as parcelas, as prestações da casa dele, do financiamento, se torna fixo, o aluguel continua subindo. Sim, exatamente. Então, e você tem controle da sua propriedade. Ninguém vai bater na sua porta, ó, você tem que sair. E você né? está fazendo patrimônio também, né? Exatamente. Fora a valorização, né, Valorização. Da casa, Todos os positivo. benefícios, né? Só uma pergunta para ficar claro. Então, para você ser Qualificado, pré-aprovado. para você qualificar para o FHA, você não precisa só de 2 anos declarados de imposto de renda. Esses 2 anos precisa ser numa mesma área.
É isso? Os 2 anos precisam, os 2 anos de histórico de trabalho teriam que ser na mesma área de trabalho. É, exato. Não precisa ser mesmo emprego, né? Eu Sim. posso ser um fotógrafo, trabalho para a Disney, aí eu saí da Disney, fui trabalhar para a Universal, saí da Universal, fui trabalhar para a Full Sail University. Na mesma linha de trabalho, entendeu? Entendi, mas é importante, porque não é só estar 2 anos morando com 2 anos de Não, imposto é de 2 renda, anos né? de segmento. Exatamente. O Exato. banco quer ver 2 anos fala de consistência, fala de estabilidade, entendeu? Então a gente tem que mostrar para o banco que você está estável naquela área que você trabalha. Como nós estamos falando de FHA, eu vou dar meu testemunho aqui. O meu caso foi FHA, eu fiz com o Júlio, com a equipe dele, e eles passaram toda a instrução para mim na época, que eu não conhecia nada sobre o assunto, né? E a minha casa eu comprei com 3,5%, o Júlio tinha um juro lá de 2,75 ao ano, que não existe mais. E eu comprei minha casa no momento exato e logo depois disparou o preço de casa. E então toda essa instrução aí eu tive o privilégio deles passarem para mim pessoalmente, que eu não conhecia o produto. Hoje eu já conheço um pouco do produto, então olha, quem paga aluguel eu aconselho, gente, prepara teu crédito, não muda de profissão, não faça dívida, não comprometa cartão, tenha o mínimo de dívida. E Jorge, e olha que legal, olha que case legal. Então nós temos o Jorge aqui, que comprou a casa dele 1 ano e meio, 2 atrás, não foi, acho que não tem nem 2 anos ainda. Agora vai fazer 2 anos. Então 1 ano e pouco atrás, 1 ano e meio atrás, olha o tanto que ele ganhou de benefício, valorização que ele ganhou. Eu quero 10%, hein, Jorge? Não, e eu posso falar mais, se eu estivesse pagando aluguel hoje, eu estaria pagando algo em torno de $2.800 ou mais. Eu acredito que até 3. Não, onde eu morava. A minha casa eu pago hoje 2.200 com seguro. Com tudo. Pois é. De prestação, e valorizou gente. mais ou menos $300 mil. Então assim, o benefício de você ser dono, né, você criar seu patrimônio através de real estate, são inúmeros, né? É um conceito que é aprovado nos Estados Unidos. Existem estudos e mais estudos que falam que tipo assim, o caminho para a pessoa ela prosperar, né, aqui nos Estados Unidos através de real estate, acho que não tem, né? E eu acho que depois que você compra a sua primeira casa, depois que você comprar uma casa de aluguel, você fazer outros investimentos, tudo fica mais fácil, né? Porque você já prova para um banco que você comprou, você paga direitinho, né? Então o histórico de pagamento é muito importante. Então assim, só para a gente ir andando, né, nos tipos de financiamento. Então o FHA é isso, para quem tem crédito limitado e às vezes, né, precisa de ter uma aprovação, né, daquele tipo de programa de financiamento somente, né? E no próximo, a categoria seria o convencional, né? O convencional ele já é um financiamento. A maior diferença de um convencional para um FHA é o limite de financiamento, tá? O convencional, o limite convencional federal em todos os Estados Unidos é 647.200, né? E então o que acontece? Né? Pessoas compram casas mais caras, casas maiores e tem um limite maior. Não é por county. Não é por county, é federal, Ah, exatamente. Então o mesmo limite aqui em Orange County é o mesmo limite ali em Middlesex County, em Massachusetts, entendeu? Então o limite convencional é o mesmo federal, entendeu? E o convencional ele te permite o que então? Você comprar, né, tem um financiamento maior do que o limite do FHA, né, e só que o convencional ele é um pouco mais restrito em questão de comprometimento de renda. O FHA, por exemplo, nós podemos usar até 57% da renda da pessoa para as despesas, com tudo. No convencional, a gente está limitado a 45%, 50% da renda. E lembrando que 57% que o Júlio disse é o do que bate no teu crédito. É de tudo, todas as despesas, prestação da casa atual, mais prestação de carro, com tudo, né? Agora, Júlio, uma pergunta, porque muita gente acha que, não, mas para mim financiar eu tenho que ter o Green Card. Ou se ele tiver já renovado o combo dele com financia? Ótima pergunta, olha só. O banco, nós tratamos residentes nos Estados Unidos, contanto que você esteja residente legal aqui, tá? E você tenha possibilidade de trabalhar nos Estados Unidos. Você pode aplicar para um financiamento. Então, se você tem um visto de trabalho, tem muitos clientes que eles são transferidos, executivos da Coca-Cola Brasil, vão ser transferidos Coca-Cola Estados Unidos, né? Então ele tem um visto de trabalho. Quem tem Green Card, claro, é residente. Quem tem autorização de trabalho está em processo de
adjustment of status, né? Aquele ajuste de status, que é o combo card, employment authorization, work permit, however you want to call it, né? Então, todos eles, nós basicamente, eles têm a mesma possibilidade e a mesma, né, a oportunidade de financiar. Então, não há diferença, a não ser quando nós partimos para alguns tipos específicos de financiamento que podem ter alguma particularidade dependendo se é visto, ou se é só um combo card, ou se a pessoa tem green card ou não. Mas no financiamento convencional, o FHA, tradicional, contanto que ele tenha uma dessas autorizações, né, para trabalhar e residir nos Estados Unidos, ele pode aplicar sem problemas. Só mais um detalhe nesse assunto aí. Hoje, você sabe que os casos de imigratórios estão demorando muito para ser analisado. Então, normalmente, a pessoa entra com EB2, né? Ele recebe o combo, depois de um ano ele faz o pedido da renovação desse combo, que é o Social Security e também o Work Permit, e ele, nesse segundo passo aí, ele entra com financiamento com você. Ele financia a casa, mas depois é negado o visto dele. É negado, ok? Como é que faz aí nesse caso? Então, contanto que não seja negado antes do closing dele, o banco Ele não vai já questionar depois, você está Ok. entendendo? Se ele continuar pagando direitinho, ninguém vai... O banco não vai questionar, fala, olha, você... Não tem nem manpower, não tem nem capacidade de verificar esses tipos de... Porque nada é conectado, né? Às vezes Entendi. o cliente faz a pergunta, Júlio, se eu te mandar isso daqui, que eu estou no meu processo de green card, o imposto de renda vai ver? Não, de maneira alguma, não é conectado. O banco não compartilha essas informações com Entendi. o departamento de governo nenhum, é só para nós fazermos a verificação, ver se a Ellen baseado nisso, ok, então tem aqui um cheque de $500 mil. Só Entendeu? uma pergunta em relação agora do FHA, nem sei se isso vai ser gravado, mas enfim, por que que na verdade as pessoas, quando você vai procurar uma residência para um cliente, muitas vezes ele está lá, ele não aceita FHA? Então, Tem uma demora? O que Não. que é? Por que que não aceita? Então, por quê? São algumas coisas que determinam isso daí. O primeiro fator é que o FHA ele é muito mais criterioso na inspeção, no appraisal, Entendo. tá? O FHA ele não vai permitir se uma parede aqui ela tá peeling, ela tá descascando, tá? Ele vai pedir para consertar. Idade Se- do roof também. É uma coisa idade que do pega. roof. Ele vai olhar se o fence, né, se a cerca, ela tá wobbly, se ela tá, Entendi. se ela não tá firme. Ele não vai aceitar se a casa Não, não tiver não realmente... tiver pronta para ser habitada, Entendi. entendeu? Por isso- Por exatamente. esse Então, motivo a pessoa prefere colocar É. não aceito. É porque e- ela já Para sabe isso. que não vai passar. exato. E o Entendi. segundo fator é que às vezes o comprador FHA ele é um pouco mais challenging, né? Ele não tá com todos os patinhos, Sim, né, sim, lined up, entendeu? Exatamente. Então, às vezes a pessoa, que na verdade, isso eu acho que para mim, eu acho que é uma bobeira, né? Porque contanto que aquele cliente ele é aprovado, né, por um profissional que sabe o que está fazendo, né? Eu falo para todo mundo, eu tenho muito orgulho de falar isso. Se eu dou uma carta de crédito para um cliente meu e eu tô há 17 anos fazendo isso, eu tenho, né, o nome que eu tenho, né? É assim, porque né, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente por não vai isso. colocar um cliente no financiamento e não aprovar ele, né? É. Então é muito difícil. Eu acho que na minha carreira eu consigo contar nos dedos, às vezes, que teve algum problema no financiamento, e grande parte não é nem a ver com a gente, é uma situação particular que às vezes, né, naquele financiamento fechou por causa daquilo. Mas, então essa é só a questão, porque o FHA, como é um financiamento de uma agência governamental, Entendi. né, Ele vai mais ser mais criterioso, criterioso nessa E aí questão. pode ser que aquilo no final atrapalhe mais. E às vezes é uma propriedade mais antiga, Sim. o seller, ele não quer fazer as reformas que tem que fazer, ele quer só vender E a no mercado de casa. hoje, que você não está nem precisando, né? O mercado que está podendo verdade. escolher hoje, E né? aí você acaba não escolhendo. E tem mais um detalhe que aconteceu comigo há um tempo atrás. A pessoa não aceitava o FHA porque ele tinha acabado de comprar aquela casa, ele financiou a casa, ele fez um flip na casa, melhorou a casa, reformou e ele dentro de 6 meses não podia vender. É isso mesmo? Dentro de 90 dias. 90 dias. Ele não poderia vender a Mas casa. 90 dias, né, até que... E outro detalhe importante também do FHA, não sei, é que a pessoa comprando a casa, obrigatoriamente, ele tem que ocupar a casa num prazo de 60 dias. Exatamente. Não é isso? E você promete que você vai morar na casa pelo menos um ano. Entendi. As particularidades, Agora, né? qual é o limite de... você pode receber gift
para um Pode. financiamento FHA? Pode. Até quantos por cento? Até... Você pode receber FHA Gift, pode ser 100% da entrada. Não tem limite, né? Sério? Só que gift, financiamento, né, é família direta. Família direta. Tá? Tipo Seu a amigo mãe. não pode. Perdão, amigo até pode, só que nós temos que provar um vínculo muito forte de amizade. Como é que você prova isso? Aí eu falei no outro dia com o underwriter, né? Eu falei, cara, como é que você quer que eu prove isso? Aí eu falei, vou te mandar foto de 2 bebês. Um do lado é ele, o outro sou eu, né? É tipo assim, é difícil, mas o certo é família direta, Família entendeu? direta, Nem né? primo pode, tá? Família de primeiro grau. Pai, mãe, avó, filho, avô, tio, irmão, claro, cunhado pode, entendeu? Então, assim, quando for questão de gift, né, claro, a gente tem que saber entender também, tá? Mas seu detalhe, o banco também vai pedir aquele dinheiro em conta de quem doou. Nós temos, exato, né? no financiamento, a diferença de um financiamento FHA nessa questão de gift com o convencional a gente só precisa da cópia da transferência, né, e a cartinha de gift, né, e claro, mostrar o parentesco. Na carta você fala lá, eu sou o pai do Jorge Isaia, estou dando para ele aqui $50 mil, né? Então, assim, pessoal, financiamento para residentes, né? Então, existem essas possibilidades que a gente falou agora sobre o FHA, tá? Acho que, então, assim, você que qualifica para um FHA, 3,5% de entrada, dependendo, nós temos programa também com 0% de entrada para FHA, tá? Se a pessoa qualifica, ela, né, tem os critérios necessários. E se você tem crédito novo, teve problemas no seu crédito, e tem entrada limitada, coisa do tipo assim, entendeu? FHA é o caminho para você sair do aluguel, comprar sua casa, né, sua townhouse, né, o que for, para você poder parar de pagar aluguel, né? Então, assim, acho que é muito válido, é excelente. Eu amo fazer financiamento FHA, eu acho que é muito legal, sabe, é rápido e tal. E realmente a gente tira a pessoa de uma situação e coloca ela numa outra situação, entendeu? É muito gratificante, né? Ela vai começar a construir um patrimônio, né? Então, acho que é importante o papel do corretor fazendo isso, o papel, né, do agente financeiro, a pessoal de título, de seguro, todo mundo que é envolvido no processo, são várias pessoas, né? Então, é importante isso. Então, a FHA é para você que está, né, nos assistindo hoje, né, e quer comprar sua casa, sair do aluguel. É isso aí, minha gente.